Posso e devo acender velas para pessoas que morreram? Sim, principalmente se eu tiver relações com ela. Então, vamos supor, e aí de novo, caso a caso, bom senso, amor, ou na dúvida, escreva para alguém uma pessoa mais velha, de um pouco mais de conhecimento místico, religioso, e essa pessoa pode te ajudar, né? Sei lá, faleceu um grande amigo meu e é muito, 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 muito bom que eu vele por essa pessoa. Então eu vou velar por uma pessoa que saiu dessa dimensão de matéria e entrou num período entre uma vida e outra, né, que ele se chama bardo. É um período de transição, onde, e aí depende da tradição. Vamos contar que a gente vai para hospitais, para escolas, vai ter um período de sono profundo, onde a gente vai poder revisitar a forma como a gente utilizou essa encarnação para se preparar para uma próxima, né? Para seguir o nosso caminho evolutivo. Então, eu cuidar, tem um período assim de cerca de 40 dias que a gente pode estar cuidando de uma pessoa. E aí, nessa hora, se for uma pessoa realmente que eu sinto que eu tenho que velar pela passagem dela, eu aproveito e acendo uma vela realmente que dure 40 dias, pelo menos, né? Porque assim eu ajudo a chama. Meu pedido é que o anjo, os ancestrais dessa pessoa que eu amo, né, que eu tenho reverência, ou que eu não ame, exatamente o contrário, porque aí que é melhor eu rezar, né, para uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, eu rezo para que ela possa, durante esse processo de pós-morte, na próxima vida, renascer melhorada, aperfeiçoada, né? Então, é muito, 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 muito importante isso, essa, esse simbolismo que existia antigamente de velar os nossos mortos, né, de se manter as choradeiras, né, as lamentadeiras, lamúrias, são formas do espírito se adaptar e aceitar, largar essa matéria e as experiências que a gente viveu aqui, né, e se lançar para um novo caminho, talvez para uma nova encarnação, para uma nova experiência humana, e que normalmente vão ter outros tipos de desafios, né? Então, eu sempre tenho a impressão de que a gente não tem rezado muito bem os nossos mortos. Antigamente isso era levado muito mais a sério, né? Mas existe um aspecto na nossa evolução humana que entendeu essas coisas como supersticiosas e desnecessárias, né? E é muito válido que isso tivesse acontecido, porque de fato havia, sempre há excessos, né? Mas esquecer da importância sobre isso também não é saudável, né? Em primeiro lugar, porque a gente não vive o luto de uma forma profunda e até o final. E muitas vezes a gente enterra o luto por questões de 14 dias é um tempo suficiente para eu viver o luto, depois disso eu tenho que acabar com o luto. O tempo que o luto se expressa é relativo a cada um, as relações que você tinha com aquela pessoa e as necessidades de resolução de histórias em comum, né? Ou a aceitação da separação é absolutamente variável, né? E, em geral, demandam alguns meses, de fato, para o luto chegar a um ponto de maturação e superação. Se nós cortarmos esse processo de luto antes da hora, ele vai acabar virando um fantasma dentro do armário e vai pressionar a nossa psique porque ele não foi resolvido. Tudo que não é resolvido fica como uma espécie de um fantasma que empurra uma pressão
para que seja visto, né? Aquela dor foi só oculta, né? É como se eu tivesse uma dor crônica e eu fizesse de conta que ela não existe. Ela vai seguir existindo, né? Eu tenho uma dor de dente que está ali. Eu sigo minha vida porque eu não tenho dinheiro, não vou no dentista, também não quero pensar, mas ela vai estar lá. Até a hora que eu vou ter que abrir, talvez aquilo já esteja numa situação que me fez perder o dente, sei lá, né? É a mesma coisa com o luto. O luto deveria ser vivido de uma forma integral e o choro, né, deveria ser honrado, porque são de fato a lágrima é uma via de redenção. É uma redenção onde a gente lava internamente, né? Não é à toa que nas religiões de matriz africana, o Xum lava os olhos, né? A beleza, a própria harmonia, né? A deusa do ouro e da beleza que lava os olhos e que nos propicia ver de novo a beleza da vida e do trajeto e a magia de morte e renascimento. Então, muito dos tabus que a gente tem sobre morte tem a ver com a direção e inclinação espiritual que a gente tem. Algumas tradições, tipo o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, entendem a reencarnação como absolutamente natural. Mas as religiões cristãs, judaicas, e as neopentecostais todas, elas, em geral, buscaram ocultar isso. Mesmo quando a gente lê partes do Evangelho, que Jesus, ele coloca claro, né? É, a história de Elias, João Batista, ele fala abertamente sobre reencarnação e isso era uma prática do cristianismo inicial, né? Não havia dúvida. Em algum momento a instituição entendeu que era melhor as pessoas acreditarem na danação interna, eterna, né? E que isso não, que a gente acabaria e acabou. Mas são formas, e todos os caminhos são corretos, né? Mas eu estou aqui tratando dessa compreensão mais antiga, de compreensão de que, na verdade, a vida é eterna e nós passamos por inúmeras experiências na matéria de descida num corpo humano para aprendermos como nos reconectarmos com Deus. Nós nos separamos do divino para ter uma experiência de centelha individual, né? Para depois fazermos todo o trajeto de nos unirmos de novo ao divino. Então, essa sucessão de vindas num corpo humano, de uma ideia humana, é um caminho de autoconhecimento e de consciência. Tá? Então, partindo desse princípio de reencarnação, aí a gente pode começar a falar um pouco mais sobre os processos, como a gente pode acompanhar uma pessoa que está num processo de saída, né, de morte. Eu vou começar falando dos ritos mais simples, que são o acompanhar essa pessoa, né? Tem algumas tradições que até contam bem passo a passo dentro do xamanismo Bonpo, do budismo tibetano. Os egípcios também tinham esses conhecimentos. Existe um trajeto que a morte não acontece assim, de repente. Ela vai anunciando. E o processo dos elementos irem apagando, né, e desligando até que aconteça a morte última. Então a gente já percebe que uma pessoa está num processo de ida pelo brilho do olho dela, porque ela começa a apagar o fogo dos olhos, né? O elemento fogo é o primeiro que cessa, é o primeiro que acontece quando surge a concepção, né? Esperma e óvulo se encontram, surge o coração. Esse é o primeiro órgão, segundo a medicina chinesa, né? Fogo. E é ele também o primeiro que apaga, porque quando o coração para de bater, o calor, né, que sustenta essa energia circulante, né, e o derramamento tudo das glândulas e tudo, ele cessa
e a gente vai resfriar, e isso é incompatível com a vida humana. Então, o fogo começa a apagar, às vezes até anos antes da morte. E a gente percebe que a pessoa começa a estar cada vez mais ausente, ela já começa a se desconectar e não está mais muito ali. Às vezes a gente tem que chamar a atenção da pessoa, né? Se é uma pessoa idosa, a gente tenta chamá-la para conversar e ela está presente, mas de repente ela devaga, às vezes ela vai para um passado, ela vai para lugar nenhum. Isso são sinais que a gente está observando que ela tá começando a apagar a fogueira dela. As extremidades dela já vão ficar mais geladas, né? Ela vai sentindo mais frio. A voz denuncia muito, né? Porque voz é fogo, né? E aí ela vai tendo dificuldade de falar, a voz vai ficando fraca, a energia vital dela tá indo embora, né? A mente pode estar completamente lúcida, as emoções lúcidas, mas a gente começa a ler os sinais através do elemento fogo e cessando. E quando a gente chega realmente perto do momento da passagem de fato, né? Bom, cada caso é um caso. Eu vou tentar trazer um caso mais, né, clássico. Em primeiro lugar, porque a morte é uma grande bênção, né? E é uma grande amiga. Tem uma história dos índios americanos que me encanta. Eles falam que a morte é uma grande guerreira que nasce junto conosco, porque quando a gente nasce, ela já está junto ali, porque vai ter um momento em que ela vai nos levar embora. Então ela vem junto. É o pacote desta possibilidade humana, dessa realidade 3D, que a gente vai nascer e morrer. Então a morte anda lado a lado conosco como uma grande guardiã, uma grande protetora, porque ela não quer deixar, ela não irá deixar com que alguém ou algo nos leve antes que seja o contrato dela levar. Ela que vai nos devolver a Deus, e não na outra coisa. Então ela atua como uma grande protetora. E é lindo isso, né? Porque toda vez que algo que não seja a vontade divina, o contrato divino com ela, quiser nos levar, ela vai estar lá para proteger. Não, não, não. Não é hora dela ir, não. Né, né, né. Ela só vai daqui 10 anos, só. Tá aqui, ó. Não vou deixar. E ela atua de uma forma com que a gente retorne. Quase tem gente que bate no reino dos mortos e volta para trás. Né, né, né. Não é tua hora. Volta. Então, a morte no final é uma grande protetora que vai, que está nas nossas costas, né? Um grande anjo, né? O anjo da morte, né? E todos assim os poetas, as pessoas que tiveram mortes, vidas boas, né? Contam, relatam que sentir o beijo da morte é uma grande experiência de paz. Então, isso para dissolver um pouco o receio, né? Agora, se eu não fiz uma vida bacana, se minha vida não foi ética, se eu tenho muitas questões para resolver, se eu tenho muito ódio, se eu tenho muito apego às minhas coisas, às minhas conquistas, aos títulos, aos meus bens materiais, talvez seja muito difícil aceitar abrir mão deles e, e seguir, né? Então, isso para iniciar essa conversa sobre a morte, né? Que ela, na verdade, ela é uma grande bênção e ela é o que nos faz retornar à experiência divina ao lado de lá, né? É muito frágil essa fronteira do reino dos mortos e do reino dos vivos, né? E aí os espíritas, Allan Kardec foi genial e muito valente e corajoso, que em 1800 ele começou a voltar a falar disso dentro do cristianismo. Deve ter sido uma perseguição terrível, né? Tem histórias terríveis, porque ele foi muito corajoso de voltar a falar que é possível sim se comunicar com as pessoas que morreram. Sim, porque elas estão tão aqui palpáveis como qualquer um. E é muito comum para mim, às vezes eu receber algumas pessoas que têm muito medo,
Tem alguma coisa me perseguindo, tem alguma coisa atrás de mim. Eu sinto que é alguma coisa que tá comigo dia e noite. Estou sendo perseguida. Aí eu olho, né? Eu tenho um olhar um pouco mais clarividente, né? Eu olho e falo assim, tem mesmo. Você tinha uma avó que era assim, 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 assado, e ela, nossa, ela era uma grande rezadeira, né? Ela fica rezando o terço para você dia e noite. A pessoa era um susto. É minha avó? Eu falei, sua avó, tá ali rezando o texto. Presta atenção, abre os seus grandes ouvidos, você vai ouvir a voz dela quase. E a pessoa, uou. A gente tem um medo como se a pessoa que morreu, ela se transformasse num perigo. Ela vai ser um perigo assim como se ela fosse um bandido na vida aqui, fosse um perigo para mim, ela vai ser um perigo também depois que ela morrer. Né? É igual a vida aqui. Né? Então, e ela só vai ser um perigo enquanto eu entender como um perigo. Né? Um morto, de fato, um espírito que está do lado de lá do véu, ele muito pouco pode fazer de negatividade, né? Mas ele pode nos inspirar, né? Na nossa caminhada e velar por nós. Né? Nossos animais, eles tendem a estar muito perto da gente também quando eles morrem. Eles são como anjos da guarda, então você pode conectar com eles e eles de fato servem como escudos de proteção. Né? E evitam que, por exemplo, energias, pensamentos ruins invadam o nosso campo. Então, quando a gente dissolve um pouco tabus em relação às pessoas que estão aqui encarnadas, das pessoas que estão do lado de lá, aguardando uma próxima encarnação. Né? Esse tempo entre uma vida e outra, existem muitos números mágicos que dizem, os Rosacruzes falam que são 144 anos, tem gente que diz que são 500 anos, e ao mesmo tempo tem pessoas que dizem que alguns sábios, alguns místicos encarnam meses depois. Aqueles que têm um voto de Bodhisattva, de voltar para ajudar todos os outros, né? Fala assim, eu morri, mas eu vou voltar para a matéria porque eu quero ajudar todo mundo, então eu volto. Então, esses voltam normalmente mais rápidos, né? Não vou entrar na questão assim, do que acontece do lado de lá, mas vamos voltar para o processo da morte do corpo aqui agora. Tá, o elemento fogo começa a se dissolver e chega um certo momento em que o coração de fato para, né? E ele é o órgão último, porque, por exemplo, alguns órgãos podem ter cessado já o movimento, mas dá para a ciência, a medicina hoje consegue nos manter vivos, se o cérebro, se o rim parou, mas o coração parando, não tem como sustentar a vida. Então, na hora em que o coração cessa, o primeiro elemento que vai se dissolver é o elemento fogo. O nosso desejo fundamental e é aquela chama que permite com que, por exemplo, eu siga respirando, eu levante um braço. Então, eu, como dentro da experiência da morte, vou perceber que eu não consigo mais determinar o controle sobre o meu corpo. E o corpo começa a gelar, né? E aí eu começo a tomar a consciência da dissolução do elemento terra. Eu percebo que eu não consigo mais dar ordens para o meu corpo e ele não responde mais. Eu quero abrir os olhos, ele não abre, eu quero abrir a boca, ela não abre. Né? E eu ainda escuto as pessoas do meu lado, mas eu não posso mais responder. E eu começo a dissolver o elemento terra, né? A matéria. Então, isso ainda estamos falando do corpo físico, tá? Aí eu vou dissolver depois, começo a entrar num processo de dissolução das águas, porque as águas, por exemplo, o sangue rapidamente vai coagular quando ele não tem a circulação, e os líquidos
já não vão caber mais dentro do corpo, elas começam a extravasar pelos nossos orifícios, e a morte do elemento água, das emoções, né? E talvez a pessoa que está no processo mortes, ela sinta uma avalanche de emoções, ela se imagine em maremotos, em tsunamis enormes, né? Isso é uma forma como, simbolicamente, cada um vai se aproximar dessas emoções. Aí, de novo, cada um vai ter o trajeto simbólico de acordo com as suas tradições e com a sua conquista espiritual. As águas acalmar, então passou o processo de cessar o movimento das águas e elas condensarem, né? Eu inicio o processo da morte de pensamentos, do elemento ar, de tudo que circula. Essa variação de tempo é de cada um, né? No místico, de fato, isso já acontece instantâneo, ele sai pelo topo da cabeça, mas para nós, que somos pessoas comuns, esse é o mecanismo. Então, se eu estiver passando pelo meu processo de morte, eu ainda vou ter uma certa lucidez e vou estar compreendendo, posso compreender, se eu tive essa instrução, eu posso compreender, é o elemento fogo, nossa, eu não posso mais mexer meus olhos, será que eu entrei num processo de morte? Aí eu começo a perceber que eu não tenho mais circulação, acho que eu morri mesmo. E aí os pensamentos começam a se dissolver também. E eu começo a compreender e aceitar que, de fato, talvez eu tenha que deixar esse corpo definitivamente, essa estrutura, para ir buscar uma nova estrutura, né? E mudar de realidade de existência. E aí, nessa hora em que todos os elementos cessam, acontece um mecanismo não visível, né? Onde uma gota essencial, que é branca, no topo da cabeça, e uma gota essencial vermelha, que fica no nosso chakra básico, no nosso chakra sexual, elas se encontram no coração, e desse encontro no coração que se abre o palco do julgamento. E aí é o palco onde a gente vai compreender o que que está acontecendo. E aí a gente entende que a gente morreu e que a gente tem que aí abandonar esse corpo. E aí é dito que o orifício por onde a nossa essência abandona o corpo é muito determinante para uma próxima encarnação. Então, o ideal é que a gente pode sair por qualquer orifício, mas o ideal é que a gente, desse movimento que a gente tem no coração, desse acordar do altar principal, da gota essencial do coração, a gente saia pelo topo da cabeça, né? Por isso, existem algumas tradições, o budismo tem, quando a pessoa está perto do processo de morte, juntam perto dele alguns monges que começam a lembrá-lo disso tudo e trazer perspectivas ascendentes. Por isso é tão bom quando a gente reza, na reza do morto, né, da pessoa que está morrendo em processo. Então, não importa qual seja a religião dela, né, eu posso ler textos sagrados, eu posso ler o evangelho, eu posso ler qualquer coisa, para que as impressões que ela tenha antes de sair definitivamente do corpo, abandonar o corpo, sejam memórias de textos que, de preferência, ensinem esse caminho. Eu posso fazer rezas para chamar pelo anjo da guarda, pelos ancestrais daquela pessoa, para que venham acomodar, ajudá-la nesse trajeto e mostrar o caminho para que ela não tenha medo, né? Para que ela abrace essa nova realidade de possibilidade, porque a gente morre de medo, tanto na hora que a gente vem, porque pensou, a gente está quentinho ali na barriga da mãe, tem que nascer, sei lá o que vai ter do lado de fora, e a mesma coisa, eu tô tão quentinho aqui dentro desse corpinho, tão acomodada nas minhas coisas, né, na minha individualidade, e eu não sei o que vai me esperar do lado de lá. Se eu encontro seres luminosos que eu tenho contato, ou parentes, fica mais fácil. E aí aparece uma bisavó que fala assim, eita, que bom, vem comigo, vou te mostrar como é que funciona por aqui, vamos lá. É muito melhor, né? Então eu começo a chamar por esses
guias, esses protetores todos. Isso quanto tempo demora? Depende do processo de cada um. Pode ser que eu tenha uma morte súbita, né? Sei lá, num acidente, não uma morte súbita tipo um infarto, porque isso não é tão súbito, né? A doença estava lá na iminência de acontecer. No fundo, a gente já sabe que a gente está se aproximando, mas alguma coisa como uma coisa que nos leve de forma inesperada. Por exemplo, eu sou jovem, eu não tenho reflexão sobre a morte, é mais fácil eu começar a refletir sobre isso conforme eu me envelheço, né? Aí eu começo a falar, putz, talvez eu também vou morrer, né? Será que eu vou morrer? Aí a gente começa a correr atrás, né? De tentar entender o que significa esse mistério. Né? Mas esse tempo de passagem, de saída do corpo, de abandonar o corpo, é relativo, né? E por isso que, assim, os antigos diziam que podia demorar até 3 dias, né? E por isso que se velava na casa, até esperando que o espírito saísse completamente, despedisse das pessoas, e aí sim, ele era entregue, no caso dos cristãos, para a terra. Se fosse hindu, eles entregariam para o fogo, porque eles acreditam que esse tempo que a alma fica aí sem saber muito bem o que fazer, elas ficam muito suscetíveis a entrar em paragens não muito bacanas, né? Serem capturadas por seres não muito legais. Então, por isso eles queimam logo o corpo para não ter perigo. Os budistas, eles entregam para o ar. Então, cemitérios tibetanos, né? No caso, são a céu aberto. Os corpos são entregues para a natureza, para os abutres comerem e eles entendem que isso é a forma mais sagrada de você colocar o seu corpo de novo disponível para o retorno para o elemento terra, né? Seja lá como for, a gente vai entregar esse invólucro destituído de vida para algum dos elementos, tá? Então se contava que eram 3 dias que eram necessários para o espírito abandonar completamente o corpo. Hoje, as pessoas estão enterrando depois de 6 horas, né? Muito rápido. E algumas pessoas ficam com receio. Elas não acabaram completamente de abandonar o seu corpo, principalmente as pessoas que são muito mesquinhas, muito apegadas, né? Elas têm dificuldade de largar e abandonar aquela vida. Então, nessa hora, a gente que está ajudando ou está por perto de uma pessoa que fez uma passagem, a gente pode auxiliá-la e fazer aquela função que os monges, por exemplo, faziam, cantando, lembrando para ela, ó, sai pelo topo da cabeça, ó, isso é só uma passagem, não se preocupe tanto assim, a vida vai continuar, fique tranquilo, você ainda vai ter uns 40 dias que você vai poder ficar zanzando por aqui, até que aconteça a segunda morte, então você fica tranquilo. Sai na paz, vem na paz. O lado de lá é muito mais interessante, é muito mais amplo. Você não tem limite de gravidade, você não tem limite da lei de matéria. Vamos embora. Então a gente pode mentalmente convidar aquela pessoa que já está num processo de pós-morte, né, convidar a essência a que ela saia de dentro e abandone aquele corpo em segurança. Então, sempre que eu sou convidada a ir a algum enterro, algum velório, eu me coloco ali próximo da cabeça da pessoa que está ali deitada, morta, e rezo por ela. Né? Busco rezar na língua que ela compreenda. Né? Então, como boa parte aqui são católicos, eu rezo em Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, mas às vezes eu tenho a abertura de cantar para um orixá, ou fazer uma reza judaica, não importa. Eu rezo numa língua que aquela pessoa possa me escutar, porque no final a maior parte dela já está fora do corpo, né? E ela começa a ter percepções. É muito parecido com ela estar vivendo um sonho lúcido. E aí, dependendo do nível de aceitação dela estar fazendo essa passagem, ela vai estar mais ou menos receptiva ao novo. Né? Ela tem que estar disponível a esse novo percurso que a alma dela vai ter. Né? Então, eu vou cantando, falando com ela em silêncio, né? E vou trazendo, às vezes
eu permito chorar em nome dela, né? Tento acalmar as pessoas que estão perto, porque é muito angustiante para quem está indo para uma nova vida, né? Tipo assim, é estar embarcando num avião para nunca mais voltar. Então é muito doloroso, né? E aí, se as pessoas que estão próximas, com quem ela se preocupa, tiverem querendo agarrá-la, né, agarrar pelos pés, isso talvez atrapalhe realmente o caminho dela, né? Então, o que eu tento fazer sempre que eu chego a um lugar onde alguém fez a passagem é acalmar e trazer uma energia de a tristeza é inevitável. Eu só de eu colocar, de eu estar em sintonia com isso, é claro que eu estou sintonizando com uma pessoa morta das minhas relações e que não é fácil, mas a gente tenta compreender e abençoar essa nova passagem, esse novo caminho que a pessoa vai ter, né? E é uma grande chance dela, se ela estava num processo de dor ou de doença, ou mesmo de envelhecimento com limites, né? Ou até se ela for jovem e ela for aparentemente separada de um futuro, ela tem, na verdade, uma chance de reinício mais magnífico. Então, se eu usar o tempo de lamúria para, sim, chorar o nosso morto, né? Mas também de abençoar um novo trajeto, um novo caminho que existe pela frente, um caminho rico, mas é um caminho de infinitas possibilidades e é uma forma da gente estar encontrando de fato com seres muito elevados e a gente avançar no nosso trajeto de evolução. Então eu estou ali acompanhando a passagem de alguém que eu amo, né? E chamo pelos mestres dela, pelos guias, pelos ancestrais, para que eles estejam ali também, né? Eu abençoo para que ela. E converso. Eu converso com a pessoa que morreu, tanto quanto eu estaria conversando aqui, acordado e vivo, né? E ela tem até mais chance de me escutar, porque ela está liberada de de alguma rigidez que ela tinha enquanto estava viva, né? Crenças culturais, crenças né, de gênero, crenças religiosas. Ali eu consigo conversar amplamente e busco chamar e convidar seres que sejam da realidade dela para que venham auxiliar nessa passagem, né? Houve uma vez que eu estava num velório e, sei lá, a viúva era um pouco, digamos, mesquinha, não quis chamar nenhum celebrante, né, achava que era bobagem. Na verdade, é mais por uma questão de ateísmo, né? Chama uma bobagem chamar um padre, uma coisa. E é coerente, né? Eu não frequento isso. Mas eu sabia que o pai dela não era bem assim. E aí eu perguntei para ela, falei assim, puxa, mas o que ele apreciava, né? Ela falou, sei lá, quando eu era jovem ele gostava de ler o Salmo 21. Eu falei, ótimo. Você se incomoda que eu leio? Né? Ela falou, não, tudo bem. Aí eu chamei antes de fecharem, né, levarem o processo de levada do corpo, eu chamei a todos e a gente cria dessa forma uma despedida, né? E aí eu li o Salmo 21, fiz uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e todas as pessoas comentaram que sentiram aí a aceitação de deixar com que aquele homem fosse de fato, né? Então, muitas vezes a gente reza também, não só para a pessoa que morreu, mas para as pessoas que estão em volta, para que elas tenham um momento de sentir a motivação de abençoar essa nova jornada. A gente faz isso fácil quando nasce uma criança, né? A gente abençoa o trajeto dela aqui na Terra, mas a gente esquece de abençoar às vezes quando ela faz a passagem. Isso era um pouco a função daquelas mulheres que eram as choradeiras, né? Ficavam rezando, chorando, chorando, chorando nos velórios e tal. E o velar, né, tinha essa conotação de
trazer a experiência do divino mais perto da Terra. E com esse espaço mais propício, ela tem como entrar numa nave, né, num caminho que leve ela para o território onde ela tem que ir, né, e fazer o processo antes de retornar para cá. Então, isso é o primeiro processo, é a primeira morte. Depois disso, a gente ainda vai ter outras mortes, né, mas que ocorrem já sem o corpo físico. Então, a primeira parte, a primeira grande morte é a do corpo físico, onde a gente entrega esse invólucro e essas experiências, né, desse corpo, dessa vida, né, e as sensações, mas a gente segue absolutamente vivo do lado de lá, primeiro dissolvendo e envolvidos num segundo corpo humano, que é o corpo psíquico, um corpo emocional. É um lugar que a gente visita com absoluta frequência, quando a gente tem uma experiência de estado expandido de consciência, numa reza ou numa experiência de meditação profunda. São experiências que a gente percebe que existem, as emoções, elas formam quase como um universo espelhado do que a gente tem aqui na matéria, só que não sujeitas às leis da matéria. Então, a pessoa que está nesse processo de bardo, tecnicamente, esse é o nome que os tibetanos usam, eu gosto muito, é um período de transição, e ela vai estar esgotando ou visitando as questões emocionais dela. Então, né, como ela não tem limite de corpo, né, daqui ela pode ir para o Havaí, do Havaí ela vai visitar os ancestrais de uma vida passada na Itália, e daí ela volta e vai ficar do lado do neto que ela não viu nascer, e aí ela vai tentar resolver, ou se ela tiver um grande inimigo, ela vai achar incrível. Aí tá livre para poder atazanar aquele inimigo, e ela pode entrar numa negatividade danada, porque a impressão para quem é um pouco mais que morre de uma forma desavisada, e a gente não tem um treinamento adequado, os ocidentais são bem tolinhos, a gente prefere, né, fingir que a gente nunca vai morrer. A gente faz muitas práticas para tentar a longa vida, põe botox e tenta de tudo, mas a gente vai morrer. Então a gente acaba morrendo de uma forma sem saber o que está acontecendo. Então tá, eu tô ali na segundo processo de morte, sou livre, como se eu estivesse num sonho, meu espírito está livre, mas eu sou uma pessoa bastante perturbada emocionalmente, com bastante dificuldade, e tenho inimigos de montão. Pode ser que eu veja naquela oportunidade uma grande forma de eu seguir essa negatividade e seguir atarantando a vida de algumas pessoas. E é nessa hora que um rezo de uma pessoa que ame ela, ou que pelo menos ou que se dedique a essa passagem, pode acelerar muito, porque a gente aqui encarnado, a gente tem um acesso muito fácil, né? Relativamente fácil mesmo, e que a gente pode falar assim, escuta, isso daí você já fez a vida inteira, cara, você vai gastar o seu caminho tentando prejudicar alguém, causando karma negativo para isso, né? Causando uma experiência ruim, para quê? Segue o caminho. Esquece essa raiva, esquece essa rivalidade, esquece esse ódio, esquece essa inveja. Vai, vai, vai. Segue. Né? Esse período, até que a pessoa aceite, acalente, acomode as emoções turbulentas, né? Em algumas literaturas as pessoas veem realmente maremotos, coisas gigantes, água, inundações e tal. Sonho, como se fossem sonhos, né? E são processos onde a gente está tentando acelerar as dificuldades emocionais que a gente não foi capaz de resolver enquanto a gente estava vivos, encarnados, né? Tá, acontece a segunda morte.
e de novo esse prazo vai depender. Se a pessoa for muito, 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 muito materialista, pode ser que se apresente Jesus na frente dela e ela fala assim, desculpa, cara, não vou não. Eu sei que você pode estar me oferecendo uma coisa melhor, mas eu tenho tanta raiva dessa pessoa, eu tenho tanta ganância, que eu não vou sair daqui de perto da minha fazenda, dos meus gados, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, porque minha mulher nunca mais vai casar com outra pessoa, eu vou ficar aqui. E eu, em vez desse espírito, dessa alma seguir o trajeto que ela tem que seguir, ela fala, não, não vou agora, não, não vou agora, não, não vou agora. E Deus é absolutamente misericordioso, falou, tá bom, então fica mais um pouco, fica mais um pouco. Até que chega uma hora em que, de alguma forma, as forças, os anjos, né, os guardiões que fazem esse papel, pegam aquela alma e levam na marra mesmo, na força. Chega, você já está há 50 anos aqui, um fantasma nessa casa, vamos embora, né? Então, mas em geral, isso é um processo rápido, né? Aí a gente chega na terceira morte, que aí é a morte do elemento ar, de um outro corpo, porque a gente tem o corpo físico, o corpo de emoções, o corpo psíquico, e a gente tem um outro corpo, que é um corpo causal, mental, tem alguns nomes, mas é o elemento ar, né? São pensamentos, é a mente, na verdade, é a dissolução da mente como unidade, por exemplo, a mente que se acredita sendo uma única jurado. Essa mente tem um processo que ela vai se dissolver para poder depois entrar. Bom, esses são territórios que eu não vou contar agora. Mas essa é a terceira grande morte. Né? Se você for uma pessoa bacana, que se moveu dentro de uma ética, de uma tentativa de ser um bom ser humano, esse processo dura em torno de 40 dias. Né? É um número simbólico, mas é mais ou menos o que demanda. Por isso se diz que é muito importante aquelas missas, né? Depois de 30, 40 dias. Por quê? Porque são celebrações de passagens, de fato. São momentos onde a gente ritualiza. Né? E isso, para o processo de luto, para quem ficou, é muito saudável. Tá? Então, a gente utilizar, por exemplo, desses 40 dias pós-morte de alguém que a gente ama, para se comunicar com essa pessoa, para rezar por ela, para tentar resolver coisas que eu tenha que resolver, né? Para falar abertamente de coração para coração, para convidar os meus ancestrais a estarem aqui, né? E acompanharem esse processo. Então, se eu utilizo esse tempo, de fato, para velar os meus mortos, né, eu consigo reduzir o tempo de luto, né, e a intensidade, o dano que um luto extenso demais pode causar. Né, porque existe um tempo razoável, né, que é variável, existem formas de superação de luto, mas ele tem um momento que ele tem que chegar ao fim, como todo processo. Então, quando eu estendo demais, ou quando eu não ritualizo essas passagens, pode ser que eu fique presa emocionalmente pela separação que eu vivi. Então, essa prontidão de olhar a morte de frente é um preparo que a gente tem que estar disponível para vivenciar mesmo, sabe? Porque é tão mágico e é tão lindo, é tão sublime, assim como quando a pessoa vem do outro lado para cá e nasce. Né? É absolutamente estar próximo do mistério. Né? É muito, é muito alto e é uma grande possibilidade. E daí a gente tem que também aprender a se despedir dos nossos mortos, né? Porque tem gente que fala assim, não vou viver esse processo de dor, não. Eu vou junto com ele, com ela, lá para o reino dos mortos e vou semi-abandonar esse corpo aqui, eu vou viver mais do lado de lá do que do lado de cá. E a pessoa vai junto, né? Tem gente que a gente fala assim, nossa, parece que
a pessoa foi junto com a pessoa que morreu, ou vai ela em seguida, né? É bem comum isso, casais que estão há muito tempo juntos, né? Então, isso às vezes acontece. Então, eu tenho que ter a força de entender que o tempo aqui é um tempo limitado e que o tempo do lado de lá é um tempo infinito. E que já já eu vou me reunir de novo com esse meu amado, com essa minha amada, né? Essa parte que eu tô sentindo falta aqui, né? Então, é saudável aquelas experiências de chamar e convocar, invocar um morto para cá, para conversar, para psicografar, para tirar dúvidas. Depende, e é muito específico, muito, 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 muito. E uma pessoa que tem esse tipo de habilidade ou que se sinta motivada a buscar esses recursos teria que ser muito consciente de que, em geral, o ideal é que a gente converse com esse amado que foi, né? Mas não busque trazer o ectoplasma dela, não tente trazê-lo, né? Trazê-la materialmente, porque isso realmente pode atrapalhar. Mas, eventualmente, se isso for um processo que a pessoa que está do lado de lá sentir muita necessidade, ela tem recursos. Logo, principalmente logo após morte, ela tem recursos de surgir num sonho, de surgir numa sensação de quem está vivo, ouvir a voz da pessoa, falar, nossa, parece que eu ouvi a voz dela falando comigo e pedindo para que eu fizesse tal coisa. Então, quem está acompanhando uma pessoa, velando uma pessoa que acabou de fazer a passagem, mantenha-se aberto, intuitivo, né? Sem superstições, sem buscar ferramentas, a não ser em casos de extrema necessidade, né? E aí cada um vai saber caso a caso. Às vezes é necessário essa comunicação, mas em geral, a melhor comunicação é a partir da oração, né? E do velar e do anseio das práticas que façam com que a pessoa compreenda que vai estar tudo bem aqui e que a gente vai seguir a nossa vida e que já já a gente se encontra de novo. Nesses tempos atuais, onde a gente não está podendo nem ao menos fazer um velório de 6 horas, né? A gente nem consegue se despedir do corpo, às vezes, da pessoa, né? Porque os caixões estão lacrados, é uma separação muito dolorosa. E é mais difícil, tanto para quem está indo, porque é uma passagem separados de todos os seres que ela ama, né? Em situações provavelmente de dor, e é nesse momento em que a gente tem que levar ainda mais. Não é levar a sério, isso não seria correto, porque a morte é mortalmente séria, e toda ação para que a gente vivencie o luto é sério, como a morte. Mas se a gente possa mergulhar de fato na dor e permitir com que ela aflore, né? Essa separação, porque eu não vou ter esse rito, eu não vou ter as horas rezadas juntos com os familiares, compartilhadas com quem a gente ama, né? Sobre a morte daquela pessoa amada. Então, é nessa hora em que a gente compreende o valor que aquela pessoa teve na nossa vida e na vida daquelas pessoas que normalmente estão próximas. Não as que estão indo por social, né? Mas as que estão lá porque, de fato, aquela pessoa que está indo embora é uma despedida, ela foi significativa na nossa vida, né? Então, o fato da gente reunir essas pessoas é muito importante. Então, das coisas que eu tenho sugerido para as pessoas que estão vivenciando essa morte de parentes próximos, de amigos, sem poder usufruir de um velório, do abraço coletivo, né? Porque isso é muito reconfortante. Então, na hora em que você abraça um primo, um parente, um amigo, isso te fortalece e te ajuda na superação do luto. Então, o que eu tenho observado é que as pessoas colocam uma pedra sobre as emoções que de fato estão surgindo. Daí eu começo a ficar em sintonia, me emociono. Mas essa pedra não é saudável, né? Então, organize, tente
sei lá, eu não sei qual é a profissão de fé de cada um, mas uma missa, um culto, uma celebração, se você é ateu, simplesmente se coloque para sentar, né, e para pensar na pessoa, né, traga essa, essa memória e tente fazer ritos que ajudem a sua psique a compreender e aceitar o processo da morte e o luto e ir até o final disso, né? Então, eventualmente, faça uma celebração, sei lá, pelo Zoom, pelo Meet, né? Reúna pessoas próximas para que a gente possa chorar juntos ou rir juntos sobre histórias, né? E isso vai ajudar a acomodar a mente de todo mundo que está se separando daquele ente querido e amado, lembrando que isso é transitório. Daqui a pouquinho a gente está todo mundo junto.